Olá, amigos do blog do Léo. Eu sou Aloysio Vilar, já escrevi algumas colunas pro blog, agora estou estreando como vlogueiro. Vou gravar alguns áudios e vídeos pro blog agora, comentando algumas situações em relação à semana, em relação a algumas colunas que eu escrevi. E eu estreio hoje falando de uma coluna que eu escrevi domingo, não tanto pro blog do Léo, como por Ouro de Touro, falando da situação do Rio de Janeiro, chamada Renuncia Pezão. Não preciso nem entrar muito nos detalhes do porquê, né? O Rio de Janeiro vive uma situação péssima. Eu tenho 40 anos de idade, eu posso dizer que é uma das piores situações que eu já vi no nosso estado até hoje. Além da violência que voltou com força total, mostrando que o projeto de segurança do PMDB vem fracassando totalmente, as UPPs não estão dando mais condições à população de segurança, os traficantes retomaram as comunidades, de Cidade de Deus, Alemão, lugares que haviam sido pacificados e agora estão sob a violência. Eu escrevi a coluna antes do caso do helicóptero, que parece que vem sendo provado que não foi abatido, foi um problema do helicóptero mesmo, mas ainda sem ter a informação que não tinha sido abatido, o BOPE entrou na Cidade de Deus e matou 7 pessoas, dizem que são traficantes, mas é aquela coisa, né? Para você provar no Rio de Janeiro que alguém é traficante é muito mole, é só você matar uma pessoa, de preferência negra, e limpar a arma, colocar a arma na mão da pessoa e pronto, vira traficante automaticamente. E as pessoas da cidade, do país que tem sede de justiça, lógico que acreditam na história. Eu sou aquele cara que eu sou um pouco ingênuo, que eu acho que até se contrário todo mundo é inocente, até mesmo o traficante tem direito a ser julgado, condenado e cumprir a prisão como determina a lei. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, só dizer que além da situação da violência, que é uma situação que a gente conhece há muito tempo e que tem piorado, agora mostrando realmente a política do PMDB em relação à segurança não vem dando certo. O problema é muito maior, porque graças aos desgovernos que nós tivemos nos últimos 20 anos, por coincidência, desde quando o Leonel Brizola saiu em 93, Brizola que foi tão atacado pela mídia e criou um clima de pânico em relação à população, com o que fez e a toda a política que Brizola tinha em relação à educação, por exemplo. Brizola e Darcy Ribeiro falavam que tinham que construir escolas para evitar que se construísse presídios no futuro. E é um tipo de política também diferente da política que a gente vê nesse século XXI. A política de Brizola e de Darcy Ribeiro foi demonizada pela mídia, foi demonizada de uma certa forma que a população pegou pavor, pegou pânico por esse tipo de política, acabou elegendo depois políticos populistas que acreditavam no efeito imediato, acreditavam em presídios, em UPPs, acreditavam em atacar o fim, não indo no princípio, não indo no cerne da questão, na criança, na educação da criança, para que não precisasse no futuro ter que combater os bandidos. E a partir de Marcelo Alencar, de Antony Garotinho, a gente começou a ver esse tipo de política populista, um tipo de política que faz assistencialismo e ao mesmo tempo agrada a população com situações de impacto, que só servem para enxugar gelo, como nós estamos vendo agora, né? E isso tudo desencadeou em Olimpíadas, em Copa do Mundo, que foram situações maravilhosas, que nós curtimos muito, mas nós sabíamos que poderia causar e deveriam causar problemas depois, como vem ocorrendo. Foi uma farra com dinheiro público, muitas obras feitas, muita gente enriqueceu, incentivos fiscais foram dados sem cobrar impostos de empresas, e nesse sentido o Estado faliu. Muita gente enriqueceu e agora pessoas não recebem salário, pessoas passam fome, a situação está cada vez pior, né? A própria polícia não recebe salário. Como é que você vai exigir que alguém arrisque a vida se não recebe? Isso até eu acho que é um dos motivos, pelo menos, dessa violência, dessa confusão que está no Rio de Janeiro, do caos que está no Rio de Janeiro,
né, o pagamento de salário parcelado, pessoas têm contas, as contas não esperam, né, não se parcela a conta, enfim, gente que vai trabalhar e não sabe como vai voltar para casa, enfim, o estado do Rio de Janeiro, um caos generalizado. Por isso eu pedi até a renúncia do Pezão, que é evidente que não vai renunciar, porque se ele renunciar ele perde a sua imunidade e pode fazer companhia ao garotinho, ao Sérgio Cabral na cadeia, né? Daí eu escrevi isso, teve gente no gostou falando que é muito fácil pedir a renúncia do Pezão, sem pensar que Francisco Dornelles e Leonardo Rafael e todos os pitianes vão assumir o governo do estado. A questão é que o Pezão não tem mais condições de governar o Rio de Janeiro, né? Como dizem as pessoas que foram às ruas contra a Dilma e o PT, um problema de cada vez. Eu acho que o Pezão não tem mais condições de governar o Rio de Janeiro. Saindo do Pezão, assumindo o Francisco Dornelles, a gente vai para a segunda situação. Eu só acho que tem que haver alguma situação de impacto, algum movimento de impacto para tentar, pelo menos, dar uma luz ao fim do túnel, dar um pouco de esperança para o que o Rio de Janeiro está vivendo no momento. Eu acho que a saída do Pezão seria a primeira coisa a se fazer, né? E compararam, falaram, é muito fácil criticar a situação do Rio de Janeiro, do PMDB, e não viu da minha parte, de colunistas assim, a mesma indignação em relação ao PT e a Dilma. Em primeiro lugar, quem me acompanha, eu acredito que alguns de vocês devem me acompanhar, eu estou há 5 anos, sabem que eu fui sim eleitor do PT, do Lula e da Dilma, mas eu nunca deixei de criticar nas minhas colunas o péssimo governo da Dilma Rousseff. Para mim foi um governo desastroso, um governo que arruinou o país economicamente falando, moralmente falando, o PT arruinou o país. Eu sou apenas um cara que eu vou pela legalidade. Como eu falei no começo da legalidade de relação aos traficantes, o impeachment só é previsto no problema, não é em má gestão, é crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade das pedaladas fiscais não ficaram provadas. A má gestão existiu sim, da Dilma Rousseff, e se fosse o caso, o parlamentarismo, ela tinha que ser derrubada na hora com o primeiro-ministro. E o tipo de pessoa, Dilma Rousseff, que não pode mais ser reeleita, nem mais a síndica de prédio, tal péssimo governo que ela fez. Mas uma coisa é você ter uma má gestão no presidencialismo, a outra é você sofrer um impeachment por má gestão. E todas as vezes que eu tive condições, eu critiquei o governo de Dilma Rousseff. Eu acho que realmente foi um governo terrível, um governo muito ruim, que tem que reavaliar até a situação do país para futuras eleições. Eu só acho que a situação do Rio de Janeiro é muito mais grave, é uma situação de caos, é uma situação que beira a guerra civil, que nenhum de nós, cariocas e fluminenses, se sente tranquilo para ir para as ruas, não só pela violência, mas não só também pela falta de governo que nós temos. A situação é tão grave que colocaram cercas eletrificadas na frente da Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, para evitar que o povo pudesse se manifestar. A gente vive uma ditadura disfarçada, uma ditadura do pensamento, que é a pior ditadura de todas, porque molda uma forma de pensar que você não consegue promover um debate. E eu acho que a situação do Brasil, principalmente a situação do Rio de Janeiro atual, pede muito um debate. A renúncia do Pezão seria ideal, não vai acontecer. Também não acredito que vai acontecer o impeachment, porque ele tem a maioria, o PMDB tem a maioria. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita no Rio de Janeiro, antes que a gente viva momentos muito piores que nós estamos vivendo agora. Nós temos 2 ex-governadores presos, nós temos a polícia que não recebe, por causa disso não vai se meter a arriscar a sua vida em prol da população, e a gente vê uma população perdida, sem saber o que fazer, sem saber como agir e sem saber como voltar para casa. Bom, essa é a minha primeira, no meu vídeo pro Léo, meu grande amigo Léo, pro blog do Léo. Durante as próximas semanas nós vamos fazer mais vídeos, tá? Quem quiser me acompanhar, Twitter, @LuizVilar, Facebook é Luiz Vilar. Espero que a gente consiga ter uma boa comunicação aqui no blog. Valeu, Léo, pela oportunidade. Eu sou a Luiz Vilar, eu tô aqui no blog do Léo. Valeu, gente. Tchau.